meus alunos e alunas do 7º ano, da Edila Mello, professor Soares, trazendo aqui mais um vídeo para vocês, onde nós iremos estar comentando como escrever razões na forma decimal. Então, esse conteúdo é continuação do nosso trabalho, nesse sexto caderno, e temos aqui a página 207, vejo vocês podem localizar e acompanhar a explicação e as informações referentes a esse tópico. Primeiro, vamos olhar aqui na página 207, vocês vão encontrar razões escritas na forma decimal. Então vamos ler aqui essas duas situações que são apresentadas aqui para nós. Olha, a razão entre dois números ou entre duas grandezas, mesmo de espécies diferentes, também pode ser expressas na forma decimal. Então, a forma decimal é o númerozinho lá com vírgula, né? Tá certo? Então, está aqui a situação. Clarice acertou 45 questões de um exame, né, de uma prova, e essa prova era composta de 90 questões. O desempenho de Clarice é medido pela razão, olha, entre o quê? Entre o número de acertos, que aqui no caso foi 45, e o total de questões, que o total aqui do exame foi de 90 questões. Então a razão entre o número de questões que ela acertou e o número de questões que tinha a prova, né, é que nós chamamos de o desempenho. Qual foi o desempenho dela, né? Então, inicialmente, esse desempenho é escrito em forma de fração. O numerador 45 indica que ela acertou 45 questões de 90. Simplificando, dividindo 45 por 9, você tem 5, e 90 dividido por 9, você tem 10. Simplificando ainda, dividindo 5 dividido por 5 dá 1, e o 10 dividido por 5 dá 2. Então, a razão em forma de fração é 5 décimos. Simplificando, nós temos meio, né? E esse meio escrito, esta fração, esta razão na forma decimal, vai ser igual a 0,5. Esse 0,5 é exatamente a divisão aqui do número 1 pelo número 2. Se você dividir 1 por 2, usando aqui o algoritmo da divisão, 1 dividido para 2, na parte inteira fica vazia, você coloca o 0, né, 0, transforma o inteiro em décimos e dividindo 10 por 2 dá 5. 2 vezes 5, 10 para 10 nada, você vai encontrar 0,5. Então, quando você divide esse numerador pelo denominador, você está transformando esse número fracionário em um número decimal. E aí você diz que aqui você tem uma razão escrita na forma decimal. Então, o fato de a razão entre número de acerto e o total de questões ser 0,5, que nós vamos ler como sendo meio, indica que Clarice acertou metade da prova, porque 45 é a metade de 90. Observe que a razão entre números, o número de erros e o total de questões também é meio, né? Porque se ela tinha 90, acertou 45, é porque ela errou também 45. É por isso que fala aqui que o total de erros também é 0,5, já que o número de erros corresponde também a 45 das 90 da prova, tá certo? Então aqui foi uma transformação de uma razão fracionária para a sua forma decimal. O segundo quesito, segunda situação, nós temos aqui considerando que um ciclista ele leva 2 horas para percorrer 43 km. Então imagina que a pessoa pega a sua bicicleta e vai fazer o percurso. Esse percurso tem uma distância, né, de 43 km, e ele faz esse percurso em 2 horas. Ele passa 2 horas pedalando para fazer
esses 43 quilômetros. Então, qual foi sua velocidade nesse percurso? Velocidade média. A velocidade média, que nós chamamos de um elemento móvel, também é dada por uma razão. A razão entre duas grandezas de espécies diferentes. Essa palavra espécie diferente é porque nós temos aqui o tempo está em horas e temos aqui o percurso que ele fez em quilômetros. Então são duas grandezas diferentes, é tempo em horas e o percurso em quilômetros. Então são grandezas que nós chamamos de espécies diferentes. Para obter a velocidade média, ou seja, em quilômetro por hora, essa barrinha aqui você vai ler assim, quilômetro por hora, vai ficar assim, velocidade média é igual, né, a razão entre a distância pelo tempo. Se divide, é uma divisão da distância pelo tempo. No nosso exemplo aqui, a distância foi 43 quilômetros. Então, dividindo 43 por 2, lembra que 43 meios é a sua forma fracionária, e para encontrar na forma decimal, você vai dividir, né? Você vai fazer aqui a divisão do 43 por 2. Aí você aqui, 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 2, 4, né? 4 menos 4, nada. Vamos trazer o 3 para cá. O 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. E aqui vai sobrar 1. Agora eu vou colocar a vírgula e vou transformar esse 1 em décimos. E 10 dividido por 2 dá 5. Né? Então ficou 2 vezes 5, 10. Né? Para 10, nada. Então esse valor, 43 meios, a sua forma decimal, a sua razão na forma decimal é 21,5 quilômetro quadrado. Desculpa, quilômetro por hora. Então, a cada hora o ciclista percorre 21,5 quilômetros, em média. Vocês desculpem essa troca aí de quilômetro quadrado, quilômetro por hora, porque a gente fica gravando algumas aulas e alguns assuntos são muito parecidos, né? Então, dependendo da situação, é mais conveniente expressar uma razão na forma decimal, como é o caso aqui da velocidade média do ciclista, né, que ele fez aqui 21,5 km por hora, que foi a velocidade média dele, 21,5 km ele percorre a cada hora. E aqui, mais na frente, nós temos razões também escritas na forma de percentual. Essa palavra percentual são aquelas razões, né, que você pode escrever usando este símbolo, que é chamado de forma percentual, ou simplesmente a gente fala de porcentagem, né? Porcentagem ou porcento. Então, vamos ver aqui na forma algébrica. Toda razão A sobre B, lembrando aqui que os termos de uma razão, o A é o antecedente e o B é o consequente, né? Então, toda razão A sobre B, na qual o B seja igual a 100, pode ser reescrita facilmente na forma percentual. Então, se você tem, por exemplo, aqui, nesse exemplo, eu tenho o A é o 30 e o B, que está falando aqui, é exatamente o 100. Então, é muito simples reescrever esse 30 centésimo em forma de percentual. Dividindo 30 por 100, você vai encontrar 0,30, que é igual a 30%. Aqui você tem a forma fracionária, que é 30 sobre 100, 0,30 é a forma decimal, e 30, com esse símbolo aqui, nós chamamos de forma percentual, e você também lê 30%. Então, sempre que tiver o denominador 100, você veja que o numerador que está aqui foi escrito aqui na frente, ó, e o 100 foi trocado aqui pelo símbolo da porcentagem, tá certo? Continuando, nós vamos ver aqui na página seguinte
algumas situações que envolvem essa transformação do número que está na forma fracionária para a sua forma decimal e depois em forma de percentual. Então, o que diz aqui as situações? Para esculpir uma obra de arte em bronze, o escultor ele fundiu, ele misturou 23 kg de cobre com 2 kg de estanho. Vamos calcular o teor de cada metal nessa liga de bronze. A massa total do material é igual à soma das massas dos metais que compõem a liga. Então, essa massa total será os 23 kg de cobre mais os 2 kg de estanho, que vai formar exatamente 23 mais 2 igual a 25 kg. Então, nesses 25 kg de bronze, ele tem 23 kg de cobre, o que nos dá a razão de 23 para 25. Você escreve dessa forma. Então, essa escrita na forma percentual, se você dividir 23 por 25, você vai encontrar 0,92. E 0,92, escrito na forma de fração com denominador 100, aqui no caso, vai ficar, você escreve o 92 no numerador, e o denominador você escreve o número 1 com 2 zeros. Então veja que aqui você tem 92 centésimos, que é igual a 92%. Esse 23/25 avos, para transformar ele para número decimal, você divide 23 dividido por 25. Então, aqui nessa parte inteira, veja que fica vazia, porque 23 ele é menor do que 25. Então, aqui vai ficar vazio. Então, você vai transformar esses 23 em 230 e vai dividir por 25. Aqui vai ser igual a 9, né? Aí, fazendo aqui 5 vezes 9, 45, vai 4, né? E 2 vezes 9, 18 e 4, 22. Então, você tem aqui 10 menos 5, 5. E aqui 2 menos 2, nada, vai sobrar 5. E você agora acrescenta aqui esse 0 e faz 50 centésimos. E 50 dividido por 25 igual a 2, né? 2 vezes 25, 50 e 50 menos 50 nada. Então, esse 0,92 é exatamente a divisão de 23 por 25, e aí transformando esse decimal para a forma fracionária e da forma fracionária para a forma de percentual. Então, continuando, nos 25 kg de bronze, temos 2 kg de estanho, que nos dá uma razão de 2 para 25. 2/25 avos é igual a 0,08, é a mesma coisa, dividir 2 por 25, você vai encontrar 0,08, que vai ser igual a 8 centésimos, que é igual a, em forma de percentual, a 8%. Essas informações caracterizam respectivamente, ou seja, essa palavra respectivamente indica que o primeiro é o cobre e o segundo é o estanho, né? Então, os teores de cobre e de estanho na liga metálica é 92% de cobre e 8% de estanho. Veja agora dois casos de como podemos representar uma razão, A sobre B, na forma de percentual. No primeiro caso é quando você tem o consequente B, ele é um fator natural de 100. Então, lembrando aqui, se você tem o número 100, então veja que esse número 100, ele pode ser a multiplicação de 2 vezes 50, né? E o número 100 também, ele pode ser a multiplicação de 2 vezes
2 vezes 25, né? A gente também pode fazer aqui 2 vezes 25, que você pode fazer 2 vezes 2, 4, né? E 4 vezes 25 você tem 100. E eu estou fazendo isso aqui para que você observe que 4 vezes 25 é igual ao número 100. Se você pode escrever também como sendo 100, sendo igual a 4 vezes 5 vezes 5. Que você, 4 vezes 5, 20, né? O que você tem 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5 dá igual a 100. Se você tiver 4 vezes 25, você também tem o valor 100, né? Então, eu estou fazendo isso para que você observe, quando fala aqui que o consequente B é um fator natural de 100, porque se você tiver frações que o denominador for, por exemplo, 2, ou o denominador for, por exemplo, 4, ou ele seja, por exemplo, 5, ou ele seja 10, né? Ou ele seja 20, ou ele seja 50, eles são fatores naturais do número 100. Então aqui é muito fácil você encontrar a forma em forma de percentual, né? Então veja aqui um exemplo. Aqui tem a fração meio. Se você multiplicar esse meio, tanto o numerador quanto o denominador, por 50, você vai ficar 1 vezes 50 dá 50 e 2 vezes 50 dá 100. Aí você tem 50 centésimos e corresponde a 50%. A mesma coisa vai acontecer quando você tiver 4 quintos, né, que você pode fazer, buscar, né, lembrar que o 5 vezes 20 dá 100 e 4 vezes 20 dá 80, então 4 quintos representa 80 sobre 100, que é igual a 80%. Então, isso vai acontecer aqui também. Deixa eu fazer aqui mais alguns exemplos aqui, mas aqui foi feito um exemplo aqui no livro mostrando com o 2 e com o 5. Mas imagine que você tivesse assim, 3 quartos. Então você vê que o 4 multiplicado por 25 vai ser igual a 100. Então você tem o 3 vezes 25 vai dar 75. Então 75 sobre 100 corresponde a 75%, né? A mesma coisa vai acontecer se você tiver 10, né? Se você tiver, por exemplo, 3 décimos. Se você tiver 3 décimos, veja que se multiplicar esse 10 aqui por 100, por 10 você vai ter 100, e 3 por 10 vai ser 30. Então aqui representa 30%, né? É isso que eu quero mostrar, que é mais fácil quando você tem o número de baixo, o consequente B, como é chamado, como um fator de 100, né? Como ele sendo um número que, multiplicado pelo outro, resulta, outro número natural que resulte 100, né? Lembrando aqui que eu estou falando de fator natural. E veja que esses fatores, como o 2, o 4, o 5, o 10, o 20, o 50, são números naturais. E o outro caso é se você não tiver ele como um fator natural. Imagina que você vê aqui, olha, que você tem 3 oitavos. 3 oitavos, o 8 não é um fator natural de 100. Tem um número que é multiplicado por 8 que dá 100, né? Mas esse número não é número natural. Então, se você encontrar um consequente B, né, um número que está aqui no denominador, que não é um fator de 100, inicialmente você vai dividir o 3 por 8. Dividindo esse 3 por 8, fazendo essa divisão, você vai encontrar aqui 30 dividido por 8
dá 3, né? 3 vezes 8, 24, vai sobrar 6. 60 por 8 dá 7, né? 7 vezes 8, 56 para 64. E 40 por 8 dá 5, né? 5 vezes 8, 40 para 40 nada. Então ficou 0,375. Esse valor, você multiplica o numerador e o denominador por 100. Então, esse valor aqui, 0,375 multiplicado por 100, essa vírgula vai se deslocar para a direita, 2 casas. E aí vai ficar 37,5 sobre 100, que vai representar 37,5%, que é a forma percentual. Aqui, dividindo 7 por 12, você tem aproximadamente 0,583. A mesma coisa que multiplicando tanto o numerador quanto o denominador por 100, você vai encontrar 58,3 em forma de forma percentual. Uma razão escrita na forma percentual pode ser representada também na forma fracionária. Então seria o contrário, né? Aqui nesse terceiro tópico, você encontrar um número que já está escrito na sua forma percentual, no caso aqui 35%, e você escrever ele em forma de fração. Como? Veja que o número passa a ser o numerador, 35, e o símbolo aqui da porcentagem você substitui pelo 100, então ficou 35 centésimo. Simplificando aqui, ó, esse 7 que aparece o 20, é porque aqui é dividido 35 por 5, que dá 7, e o 100 dividido por 5, que dá 20. Então aqui é a forma irredutível dessa fração, 35 centésimos, né? Então aqui é a sua forma fracionária. Ou seja, 35% corresponde a 7/20. A mesma coisa aqui, ó, escrito na forma decimal, é você dividir, né, 35 centésimo, e aqui você vai deslocar a vírgula para a esquerda, 0,35. Então, sempre que dividir por 100, desloca a vírgula para a esquerda, 2 casas. Se multiplica por 100, desloca a vírgula para a direita, 2 casas, né? Aqui eu tenho 160%, é 160 sobre 100, simplificando aqui, dividindo tudo aqui por 20, né? 160 por 20 dá 8, e 100 por 20 dá igual a 5, que é a forma fracionária. Tá certo? Então, fica aqui o comentário, né, a explicação desses conteúdos, né? São conteúdos importantes para a aprendizagem de vocês, e principalmente essas explicações valem pelo fato de, nessa pandemia, nós não temos aulas presenciais explicando os assuntos para vocês, e para que vocês respondam as questões que estão no nosso caderno, como também as questões que são propostas aqui através das videoaulas, vocês possam responder com entendimento. Então, eu vou escrever aqui também que vocês pudessem, né, fazer essa atividade, que está localizado aí na página 209 do livro de vocês, tá bom? Então, vocês vejam aí, estude um pouquinho, responda as questões, e na próxima aula a gente comenta essas atividades, e eu espero a devolução de vocês, ok?